Esse final de semana foram final de semana, né, de eleições. A gente está tendo a finalização, por exemplo, das eleições na Índia, Narendra Modi possivelmente reeleito, falaremos em outro vídeo sobre isso. As eleições, por exemplo, na África do Sul. Agora, o partido de Nelson Mandela vai ter que disputar novamente as eleições, né? Perdeu ali a sua hegemonia que tinha parlamentar, e a gente teve a posse em El Salvador e também as eleições mexicanas. No caso do México, a gente teve a eleição da Claudia Sheinbaum, que é conhecido como a Dama de Gelo, pelo menos pela oposição, porque apesar dela ser uma aliada do Manuel López Obrador, atual presidente mexicano, ela não gozava de tanto carisma como o atual mandatário, mas pertence ao Partido Moreno, um partido mais de esquerda, né? Então, assim, do ponto de vista político, é quase como se fosse uma espécie de continuidade. Ela vem de uma família judia, então mulher e judia, isso é inovador, né, no México, e ela é formada em física, atuou bastante como militante, seus pais também pertenciam à política e tal. De pontos mais importantes, né, para o eventual governo mexicano, lembrando que o México é o segundo país mais importante da América Latina, em termos populacionais, em termos de economia, só perdendo, claro, para o Brasil. Só que o México faz fronteira com os Estados Unidos, que também é um país que vai passar por um processo eleitoral esse ano, e tem alguns pontos extremamente polêmicos que envolvem não só os Estados Unidos, mas também o México. E a eleição de uma mulher que é uma continuidade, o Manuel López Obrador, que tinha discordâncias com o governo dos Estados Unidos, eu diria que não foi exatamente uma boa notícia, né? Por exemplo, a gente sabe, pessoal, que foi uma eleição marcada por altíssima violência, com a presença dos cartéis. O Trump, não tô falando mentira, tá? O Trump, ele falou ali para os seus aliados mais próximos que ele considerava, inclusive, se ele fosse eleito presidente, fazer algum tipo de operação militar dentro do território mexicano para combater os cartéis que ali atuam, com a anuência do México ou sem a anuência do México, porque, claro, o Manuel López Obrador não concordava, e muito possivelmente a Claudia Sheinbaum também não, né? Com uma intervenção dos Estados Unidos em solo mexicano. O Trump falou que com ou sem autorização, a gente vai fazer. Poxa, não fizemos isso no Afeganistão? Não fizemos isso na Síria? Não fizemos isso no Iraque? Por que não poderemos fazer no México, já que está comprometendo a nossa segurança nacional? A gente fala, além do aumento da violência, o número de overdose, o número de opioides nos Estados Unidos aumenta muito. Cara, a gente tem, por exemplo, um novo opioide, né, que é o fentanil, ele já é responsável por cerca de 96% dos casos de overdose que acontecem nos Estados Unidos. Mortes diretas e indiretas causadas aí pelo fornecimento de opioides vindo a partir do México. Entende? Então, a questão do combate aos opioides, a questão, por exemplo, da atuação dos cartéis, que são todos pontos que vão ser discutidos entre Biden ou Trump e agora a nova presidente mexicana. Lembrando que como ela tem uma vertente um pouco mais de esquerda, um pouco mais de autonomia, muito possivelmente não vai fazer uma convergência tão grande. Ela, por exemplo, já anunciou que ela entende que a questão da imigração ilegal é um problema sério para o México e para os Estados Unidos, mas que ela só aceita negociar com o país e não com os estados. A gente tem uma polêmica muito grande, por exemplo, principalmente dos estados republicanos, a exemplo do Texas, né, com Greg Abbott, colocando que por conta do aumento muito massivo de imigrantes legais que entram nos Estados Unidos, os governadores teriam autorização para fazer políticas a partir das polícias estaduais, até mesmo de deportação. Ela falou que não aceita, tá? Só aceita desenvolver algum tipo de política conjunta com o governo federal, mas claro, sem ferir a soberania mexicana. Então, são alguns pontos que vão chamar bastante atenção, não só nas eleições dos Estados Unidos, mas também nas eleições agora, né, que foram marcadas pelo México. Outra proposta, pessoal, bem polêmica, e eu trago aqui para vocês, porque isso envolve até mesmo uma dúvida que a gente tem para a política brasileira, é a questão, por exemplo, na nossa democracia, nós temos 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Sendo que você, eu, nós, cidadãos, né, aptos a votar, nós votamos somente no executivo e no legislativo. Você vota ali, né, na esfera federal, para presidente, para senador e para deputado estadual. Por que você não vota, por exemplo, no ministro do STF, que é de fato um juiz, né? O cara que representa ou que vai fazer a interpretação da Constituição. O Poder Judiciário, ele é o único poder que ele não é de fato político. Ele não tem que representar a vontade popular, pelo menos não diretamente. O Poder Judiciário, a justiça é cega. Ela não deveria sofrer por pressões populares.
o juiz, ele tem amplo conhecimento técnico sobre a Constituição, que não foi ele que criou, o juiz, e sim o parlamento, que aí sim representa as vontades do povo. Tudo isso em teoria, hein, pessoal, por favor, tá? Tudo isso em teoria. E aí o juiz vai lá, de acordo com a sua capacidade técnica, com seus estudos técnicos, ele vai interpretar a Constituição. Mas não é que ele vai fazer as leis, ele vai interpretar a Constituição para ver se ela está sendo seguida ou não. Por isso, um juiz não deveria sofrer pressões populares. Porque, sei lá, imagina que a população no momento está gostando mais, sei lá, de um pensamento mais à esquerda. Então o juiz ele vai ter que mudar um pouco o seu conhecimento técnico, já que a população está votando nele para ele interpretar a lei mais à esquerda, ou então, sei lá, mais à direita, entende? Mais liberal, mais progressista. O juiz, teoricamente, não deveria sofrer com essas pressões populares. E ela quer, assim como Manuel Lopes Obrador também queria, eleições para cargos como justiça pelo ministro da Suprema Corte, juízes, embarcadores, ministro da Justiça, enfim, galera, todo mundo deveria ser eleito pelo voto. Para isso ser mudado, tem que passar por 2/3 da Câmara e 2/3 do Senado. Como a gente teve também o Partido Morena, aparentemente com uma ampla coalizão sendo eleito, talvez ela consiga aprovar isso. Só que daí eu coloco a pergunta para vocês. Os juízes, então, eles vão ser eleitos por voto, né? As regiões mais populosas vão votar mais. Somente juízes de áreas mais populosas com uma alta densidade demográfica, vão ser representados? A gente pega, por exemplo, a atuação dos cartéis. Como que vai ser essa campanha eleitoral pelos juízes? Pode ter, por exemplo, o financiamento dos cartéis para que candidatos, juízes, sejam eleitos ali pela justiça? Entende? Fora que eu falei para vocês que é o sofrer pressões populares. Então o juiz, para parecer um pouco mais descolado, para conseguir ser reeleito, ele pode fechar os olhos para o que de fato fala a Constituição e começar a fazer o que ele acha que vai trazer mais voto para eles no futuro, sendo que não é ele o responsável por criar e votar as leis, e sim somente por julgar. É uma questão que eu acho polêmica e não acho que deveria ser por voto. E você, cara, o que você pensa? Legal eleger um juiz? Deixa aí nos comentários. A gente teve também o Nayib Bukele, para quem não sabe, né, o conhecido como o ditador mais cool do mundo. Ele foi eleito presidente em El Salvador num passado recente, tendo sido reeleito. Alguns problemas, tá? Ligados a ele se ele poderia ou não disputar as eleições, enfim. Ele fez ali algumas manobras jurídicas políticas e conseguiu se candidatar. Foi eleito com mais de 85% dos votos. É fato que El Salvador era visto como o segundo país mais perigoso da América Latina, com o segundo maior índice de homicídios que aconteciam ali no subcontinente, né, latino-americano. Ele conseguiu, em questão de 4 anos, fazer com que o país fosse o segundo mais seguro da América inteira, só perdendo para o Canadá, mas, cara, convenhamos, né, Canadá e El Salvador são países com históricos, com IDHs completamente diferentes. Então, excetuando o Canadá, que é uma distopia quase, né, referente à América, passou a ser o país mais seguro. Claro, com acusações dos direitos humanos, falando de política de encarceramento em massa, não respeito aos direitos humanos, de não respeito às instituições, inclusive a sua própria reeleição, mas é fato que ele foi reeleito com 85% dos votos. Desde que ele foi eleito pela primeira vez, a gente fala de mais de 80 mil presos. Como não teve ali, supostamente, né, todo o devido processo legal, mais de 8 mil já foram soltos, sendo que eles foram supostamente mal presos, né? Ou seja, não deveriam ter sido presos se tivesse tido todo o processo seguido direitinho. Ele fala que ele conseguiu eliminar o tumor que existia na sociedade de El Salvador, que era a violência, com uma política de repressão, uma política de militarização, e que hoje o problema mais grave já foi combatido. Só que agora, eu diria que El Salvador não se resume somente à violência que tinha no país, mas à desigualdade social, à falta de políticas econômicas. É um país muito pequenininho da América Central, do Istmo, da América Central continental, que não tem uma diversidade econômica tão significativa. Agora vai ser um grande desafio, porque não adianta vir com retórica somente populista, mais militarista, porque precisa criar condições propícias para atrair investimentos estrangeiros. Ele é um grande defensor das liberdades, inclusive liberdade econômica. El Salvador é o país que adotou oficialmente o Bitcoin como moeda. Claro que não é a maior parte da população que usa, mas o Bitcoin hoje, por exemplo, ele é visto como moeda oficial do país. Ele promete atrair esses investimentos baseados em ajuste fiscal, em criar um ambiente bom de negócios para investimentos estrangeiros. Coisas muito parecidas com lei, até as palavras são parecidas. A gente vai ter que tomar um remédio amargo, mas necessário, ou seja, sofrer num primeiro momento para criar um ambiente bom para os negócios, para atrair os investimentos estrangeiros. Será, pessoal, que ele vai conseguir nesses 4 anos
reverter a crise econômica de El Salvador? Deixa aí nos comentários. Outra notícia bem relevante está ligado, pessoal, ao fim do acordo militar entre as duas Coreias. Um acordo que já estava bem cambaleante, convenhamos. Esse acordo ele tinha sido assinado lá em 2018 e ele estabelecia algumas normas em relação a exercícios militares, em relação ao uso, por exemplo, de testes de mísseis e tal. A Coreia do Norte já tinha saído desse acordo até no ano passado e realizou uma série de testes, alegando que os sul-coreanos também não estavam respeitando o acordo, visto que os sul-coreanos estavam realizando ali exercícios militares, os Freedom Shields, com os Estados Unidos, e até mesmo o submarino de propulsão nuclear americano estava estacionado no porto de Busan. A Coreia do Sul que cada vez mais fala, inclusive, em fazer suas próprias armas nucleares. Em compensação agora, a Coreia do Sul, ela está falando que vai sair desse acordo muito por conta da disputa entre os balões, Por que balões são esses? Nos últimos anos, ficou muito tradicional desertores do regime norte-coreano que vivem na Coreia do Sul, ou sul-coreanos mesmos, jogarem balões com propagandas da Coreia do Sul em direção à Coreia do Norte. Então coloquem em pendrive, por exemplo, as doramas, os filmes, o K-pop, mandam dinheiro, mandam, galera, qualquer tipo de divulgação cultural mostrando que a sociedade sul-coreana é melhor, segundo a Coreia do Sul. A Coreia do Norte, não gostando disso, e vendo que a Coreia do Sul não tomava medidas mais efetivas, por exemplo, o Congresso sul-coreano, ele tinha definido que era proibido fazer isso, só que a justiça coreana deliberou que isso não era um respeito à liberdade de expressão. Então a Coreia do Norte, tá vendo? A justiça não proíbe de fazer, a Coreia do Norte também começou a enviar balões. Foram 800 balões nessa última semana, contendo o quê? Fezes, lixo, embalagens, como uma forma de provocação aos sul-coreanos. Como a Coreia do Sul alegou que a Coreia do Norte não está mais respeitando o acordo, eles também saíram do acordo, que agora vai permitir realização de testes mais efetivos próximos da fronteira, inclusive exercícios militares próximos da fronteira da Coreia do Norte. É mais uma região que está escalando no mundo. Outra notícia, pessoal, bem relevante, está ligado ao Zelensky. O Zelensky, ele demonstra uma enorme preocupação com as eleições americanas, por quê? A gente sabe que o Biden e os democratas, via de regra, eles são muito mais apoiadores da continuidade do financiamento, dinheiro, em direção aos ucranianos. E a Ucrânia está louca, desesperada, atrás de financiamento. Eu falei para vocês, por exemplo, que esse final de semana a gente teve uma cúpula de ministros do Pacífico, feito lá em Singapura. O Zelensky apareceu, aparentemente sem ser convidado, mas para discutir com Singapura, com os Estados Unidos, tal, marcar uma presença pedindo auxílio ao mundo, colocando que está necessitando, nesse momento, claro, combater os russos. E o Trump já falou que, caso ele seja eleito, a Ucrânia não vai ser a sua prioridade. Ele falou, eventualmente, em acabar com a guerra em 24 horas, que propor um grande acordo, não sabe se exatamente qual é esse acordo, dar as terras para a Rússia, o acordo, não sei exatamente, tá? Mas sabe-se que os republicanos, principalmente os trumpistas, não são tão favoráveis assim ao auxílio à Ucrânia. E o Zelensky, ele pegou pesado, não exatamente nas questões econômicas relacionadas a essa ajuda, mas principalmente na parte geopolítica. Ele deixou bem claro, olha, se o Trump for eleito e cortar nossa ajuda, o Trump será conhecido como um presidente perdedor. Os Estados Unidos vai perder a sua liderança mundial. Ele fala, que sem armas e sem dinheiro, ele não pode lutar contra o exército de milhões. E que se os americanos não financiarem, o Trump não financiar a Ucrânia, os Estados Unidos têm uma economia muito forte, domesticamente falando, Então vai conseguir crescer economicamente, mas assim, fechar acordos multilaterais, não, porque o mundo vai ver os Estados Unidos como um país de instituições fracas, que não defendeu a democracia, que não defendeu a geopolítica internacional, e por isso os Estados Unidos ficarão isolados. Você concorda com as palavras do Zelensky? Cara, eu, particularmente, acho que não, tá? Acho que, eventualmente, se o Trump, ele não financiar os ucranianos, vai ter nota, Críticas ali na ONU, críticas no G7, mas vemos assim, vamos ver uma parte mais prática? Quando o Trump foi eleito, ele prometia fazer America First e Let's Make America Great Again. O Trump, ele começou a sobretaxar economicamente, tá? Colocar sobretaxas em cima do aço, do alumínio, por exemplo, brasileiros, colocar cotas de importação, colocar sobretaxas em produtos da União Europeia. Concorda que é uma coisa que afeta muito mais a União Europeia e o Brasil e o mundo do que, eventualmente, não ajudar os ucranianos? O que o mundo fez contra isso?
A OMC foi lá e lançou uma nota de repúdio. O único que respondeu de fato à altura foi a China, né? Porque a China estamos falando de duas baita potências econômicas internacionais. Mas agora, se a União Europeia não tomar uma atitude mais drástica de isolar os Estados Unidos, quando eles sobretaxaram produtos europeus e colocaram taxas de importação, você acha que porque não vai ajudar a Ucrânia, como ajuda o Biden, que vai, sei lá, fazer algum tipo de política de sanção contra os Estados Unidos? Hoje, na geopolítica internacional, nós temos dois países que são praticamente insancionáveis, que é Estados Unidos e China. Se você sancionar um dos dois países, o que acaba... Olha, então, a Europa vai bloquear os Estados Unidos. Talvez seja até pior para a Europa do que para os Estados Unidos, entende? A mesma coisa a China. Os dois países espalharam tanto os seus tentáculos com a sua moeda, com a sua indústria, com o seu hard power e com o seu soft power, que hoje eles mandam no mundo, principalmente, claro, os Estados Unidos. Então não sei, né, se os americanos vão se isolar tanto assim, eventualmente se não ajudarem o governo ucraniano. Outra notícia, pessoal, bem relevante, está ligada à declaração polêmica do Joe Biden. Por quê? Eu falei para vocês que os Estados Unidos, eles autorizaram que armas americanas sejam utilizadas na Rússia. Só que calma, isso gerou até uma certa decepção por parte do Zelensky, porque não é em toda a Rússia, pelo menos não oficialmente, extraoficialmente talvez, tá? Mas oficialmente falando, é só na região próxima de Kharkiv, que é onde a Rússia recentemente lançou uma grande ofensiva. O Biden fala que ele não quer ser, isso a partir do John Kirby, tá? Que ele não quer ser o responsável pela Terceira Guerra Mundial. Deixou bem claro o John Kirby. Ele fala assim, olha, nós estamos sim preocupados com uma possível escalada com a Rússia, que é uma outra potência nuclear. A gente não quer escalar uma terceira guerra. Ou seja, as armas que foram cedidas vão ser usadas, pode ser em solo russo, mas somente na região onde eventualmente atacaria os ucranianos. Ou na região de Kharkiv, não na Rússia como um todo. Claro, uma coisa é a declaração, outra coisa é a prática. Eu já falei para vocês que eu vejo muito essa atitude da OTAN, dos Estados Unidos, da Alemanha, como se fosse uma escalada do negócio mesmo, né? Poxa, então vamos esticando a corda. A gente começou falando que não interferia em nada. Aí depois mandamos dinheiro, depois mandamos armas, depois mandamos tanques, blindados, caças F-16 que estão chegando, inclusive com possível capacidade nuclear. Agora atacar no solo russo. Até que ponto será que a Rússia vai aguentar? A Alemanha, por exemplo, falou hoje, a partir do seu responsável pelo exército, né, pela responsável pela defesa, que autoriza os ucranianos usarem os mísseis do sistema Patriot para atacar aviões, não que estejam aviões russos na Ucrânia, aviões russos na Rússia. A Alemanha, que até 2 meses atrás não queria fornecer armamentos por ter medo de uma possível retaliação. Percebe como está escalando o negócio? Tá certo que a Alemanha falou, olha, mas deixando bem claro, a gente autoriza, mas quem vai ser o responsável são os ucranianos. Então, meio que autoriza, mas já faz um meio que meio a meio ali, né? Ou seja, autoriza, mas também não tanto assim. Mas é claro que a retórica agressiva está aumentando bastante. Biden colocando que não quer ser responsável por uma terceira guerra, hein? Será, pessoal? E lembrando, galera, que os ucranianos, eles estão tão preocupados com essa questão, né, de conseguir combater os russos, que hoje o Washington Post, ele fez uma reportagem deixando claro que os ucranianos estão pedindo, por favor, treinamento. Por quê? Quando a gente fala de treinamento de tropas, não é uma coisa simples, principalmente para usar esses equipamentos ocidentais. Uma coisa é você, sei lá, disparar uma outra coisa é um equipamento, né, um caça, por exemplo. E quem vai fazer esse treinamento ou são militares altamente capacitados ucranianos que teriam que sair da frente de batalha para fazer o treinamento ali na retaguarda, desabastecendo ainda mais uma ofensiva ou uma defesa ucraniana, ou militares que vão ter que ser mandados para o Reino Unido, para a Alemanha, para os Estados Unidos para fazer o treinamento, o que também atrapalharia no momento de guerra. Tá em plena guerra o negócio, né? Quando a Ucrânia fala que ela está com dificuldade, está com má formação, é um pedido de ajuda. Por quê? França já falou sobre o assunto, Alemanha, Países Bálticos, Polônia. A ideia da OTAN é mandar soldados para solo ucraniano. Pois é, galera. Não para lutar, pelo menos não no primeiro momento, mas para fazer o treinamento, para fazer com que os militares sejam melhores formados e aí sim ataquem a Rússia. E aí, pessoal, você considera que isso é uma interferência direta do Ocidente já da própria OTAN? Equipamentos utilizados para destruir avião russo em solo russo. Militares ocidentais da OTAN colocados na Ucrânia para treinar soldados ucranianos para atacar a Rússia. O Ocidente fala, por enquanto, que ainda não é uma intervenção direta. Você concorda? E para finalizar, pessoal, a gente tem também 2 notícias relevantes.
Uma primeira do Benjamin Netanyahu, que está sofrendo uma baita pressão interna. Falei para vocês que a gente teve um acordo prévio sendo estabelecido pelos Estados Unidos, mediação dos Estados Unidos, que o Hamas aparentemente vê com bons olhos. Fala de um cessar-fogo provisório de 6 semanas, com a retirada progressiva das tropas israelenses do solo da faixa de Gaza e a devolução dos reféns. Só que, ao mesmo tempo, isso, pelo menos a proposta americana, não fala em destruição do Hamas. O Hamas vai continuar, pelo menos, em curto prazo. O Benjamin Netanyahu, ele sofre uma pressão gigantesca de membros de uma direita extremo nacionalista do país, com figuras como Ben-Gvir, como Smotrich, que falam que a destruição do Hamas é condição mínima e necessária para sustentar o Benjamin Netanyahu. Ou seja, de um lado, a gente tem o Yair Lapid, que é o representante da oposição, falando Benjamin Netanyahu, essa é a proposta. Os americanos aceitaram, Israel está sendo pressionado pela comunidade internacional. Se você, Benjamin Netanyahu, não aceitar essa proposta, eu vou tomar as rédeas, eu, líder da oposição, e vou negociar com os Estados Unidos. Ah, não, então o Benjamin Netanyahu tem que negociar, né? Pô, vai perder o poder? Se ele negocia, essa direita mais extremo nacionalista fala que pode derrubar ele do poder, porque está aceitando a continuidade do Hamas como um grupo atuante na faixa de Gaza. E aí, galera, o que o Benjamin Netanyahu faz, hein? Problema para ele. E para finalizar, olha como economia e política são coisas interessantes, né? Eu sempre falo para vocês que China e Rússia não é que são grandes amigas históricas. Estão amigas, porque nesse momento tem um inimigo maior, que é a União Europeia e Estados Unidos, e toda essa geopolítica. Hoje China e Rússia são liderança dos BRICS e tal. Mas, por exemplo, até para nem falar do tema do vídeo, tem um ponto de discordância entre eles, que é a influência na Ásia Central, aquele bolsão de gás natural e que geograficamente é tão estratégico por ser uma rota da futura Rota da Seda. É um ponto geopoliticamente muito importante para os chineses, só que é a área de influência estratégica dos russos, tá? Mas enfim, né, os dois estão relativamente bons amigos no momento. Só que tem uma coisa que está pegando um pouco. A China, ela cresce muito baseado em indústria, setor secundário, crescimento industrial. E para isso precisa de energia. Como a Rússia não está mais vendendo a sua energia para os europeus por conta de todas as sanções, as guerras e tal, grande parte da demanda energética dos russos, das vendas, foram para a Índia e para a China. E a China sabe disso, que a China hoje sustenta praticamente a guerra na Rússia e Ucrânia, não com armamentos, mas com compra de energia por parte dos russos. Hoje, estima-se, aproximadamente que a Rússia já venda com 40% de desconto o gás natural para os chineses. A China sabe dessa dependência que a Rússia tem dos chineses, do capital chinês. E a China sabe que precisa de energia mais barata para continuar sendo altamente competitiva. Porque até saiu hoje uma reportagem na The Economist que mostra como encareceu o custo de mão de obra. Aquela China que a gente tem noção, né? Ah, mão de obra, semi-escrava. Isso não é mais a realidade atual. Hoje, por exemplo, um chinês ele ganha muito mais na média que um indiano, que alguém da Malásia, por exemplo, que vários países ali do Extremo Oriente e do Sudeste Asiático. Essa China que muita gente tem na cabeça, a China da década de 90 até começo dos anos 2000. Hoje a China não é mais assim, tá? Então, para continuar sendo competitiva, precisa de energia barata. A China está pressionando não finalizar a construção em conjunto com os russos do gasoduto Power of Siberia 2 e nem assinar contratos de longo prazo enquanto a Rússia não se comprometer a abaixar o preço do gás vendido. Porque para a China, consegue comprar gás natural liquefeito, por exemplo, importado. É um pouco mais caro? É. Mas a Rússia não vai arranjar outro mercado consumidor tão importante quanto os chineses. Então a China meio que tem a Rússia nas mãos. Ou você submete o preço que a gente quer que você pague, ou a gente não compra mais de vocês, russos. Como vocês vão sustentar essa guerra? O que a China quer é o preço que a Rússia vende para os russos. Lembrando que muitas vezes, depende do momento da economia, é um preço até subsidiado. O preço de custo é X, eles vendem por menos de X para a população, para tentar incentivar a economia, crescimento econômico, manter o crescimento do PIB e tal, né? O Peskov, porta-voz do Putin, falou que, né, porque isso foi divulgado pela Financial Times, que é uma coisa normal, cada nação vai defender os seus interesses, mas que o bem e que a aliança entre China e Rússia está acima de qualquer problema. Você concorda, pessoal? Acha que China e Rússia, então, são grandes aliados, mesmo com esses acordos históricos feitos num passado recente? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.